Eu queria partilhar com você uma história daquelas que a gente fica pensando, meu Deus, e eu ainda penso que eu não valho nada. Eu ainda penso que não tem mais saída para a minha vida. Eu ainda penso que não tem jeito. Escuta essa história. Eu vou contar o testemunho da Melissa Davert, que é o tipo da história que a gente fica pensando sobre a importância do sentido da nossa vida. Mesmo nas condições mais difíceis, a vida dela desafia a ciência e comprova para o mundo o quanto a fé em Deus é capaz de fazer a gente superar os limites, mesmo quando tudo ao nosso redor diz ao contrário. Ela nasceu lá em Michigan, nos Estados Unidos, sendo uma das 7 crianças de uma família fiel a Jesus Cristo. E ela possui uma deficiência rara conhecida como osteogênese imperfeita, ou doença dos ossos quebradiços. Desde muito pequena, no entanto, a sua condição física não foi motivo para ter uma limitação emocional, porque os pais dela ensinaram a ser confiante e não medir as suas capacidades baseando-se em padrões dos outros, mas principalmente compreendendo que nada escapa aos planos de Deus e que para a sua vida também tinha um propósito. Assim disse ela: se eu começasse a me sentir triste ou com pena de mim, meus pais iam dizer: olha, tem uma razão e um propósito para a sua deficiência. Uma vez ela falou isso num vídeo dela do Facebook. Você pode não saber o que você é agora, mas você vai ser um dia alguém grande. Você precisa ter somente confiança em Deus e no plano de Deus para a sua vida, é o que os pais diziam para ela. Então, a condição de saúde dela é tão grave que os médicos, assim que ela nasceu, acreditavam que ela não podia nunca mais se sentar por conta da fragilidade dos seus ossos. E, além disso, a sua doença mostrava algumas reações, como articulações soltas, perda auditiva, problema do coração e problema respiratório. Mas tem uma superação extraordinária e nada indicava que a Melissa ia conseguir sobreviver por muito tempo, mas rapidamente ela deu sinal que estava disposta a superar os desafios. Quando ela utilizou pela primeira vez um skate para se locomover, antes mesmo de ganhar sua primeira cadeira de rodas. Olha o que ela conta: meus pais não definiram nenhum limite para mim, e eu também não estabeleci nenhum limite. Toda a minha família fez com que eu crescesse confiante, sem sentir pena de mim mesmo, com um bom senso de humor até e com uma grande fé. A sua maior experiência com Deus veio num momento de profunda dor. Uma noite eu tive um osso quebrado e eu estava deitada na cama e eu rezei a Deus com muita força: por favor, Senhor, me ajuda a melhorar. De manhã, o Senhor veio e me ajudou e eu já estava bem melhor, muito melhor mesmo. E a partir daí eu percebi que Deus estava comigo. Os tempos seriam difíceis, mas Ele ia permanecer comigo. Desde então, Deus esteve muito presente na vida da Melissa, porque ela conseguiu até se formar no ensino médio e depois entrou na universidade, onde ela se formou em administração de empresas. Isso mesmo. E ela se dedicou então a defender os direitos das pessoas deficientes. E ela se tornou diretora de um centro para a defesa dos direitos dos deficientes por 10 anos. Durante esse tempo, ela também apresentou um programa de TV lá na sua cidade, falando sobre esses assuntos de deficiência. E foi assim que ela conheceu o seu futuro marido, Ken, em 92. E o que aconteceu? Os dois se casaram, mas ele tinha nascido com uma paralisia cerebral. Os dois não imaginavam que eles podiam ter filhos, até que ela ficou grávida pela primeira vez. Aconteceu que ela perdeu o bebê na 12ª semana de gestação. Na segunda vez, nós descobrimos que teríamos gêmeos. Meu Deus, olha o tamanho da barriga da Melissa. Contrariando todas as expectativas da medicina. Como é que alguém que mede 89 centímetros, menos de 1 metro de altura, com uma doença rara de grande risco, poderia gerar no seu ventre 2 crianças ao mesmo tempo? Os médicos disseram para ela que ela deveria dar fim à vida desses bebês, porque eles tinham medo que o coração e o pulmão dela não aguentassem a gravidez. Eles acreditavam que o tórax dela seria comprimido durante a gestação. E além disso, os médicos disseram que a chance dos gêmeos nascerem com a mesma deficiência dela era muito alta. A Melissa, então, pensou diferente dos médicos. Não só era horrível pensar que tomaria uma decisão como essa de tirar os bebês, mas era um insulto para ela tomar uma decisão baseada em saber
se um ou outro ia ter uma deficiência, porque ela tinha deficiência toda a vida dela. E ela diz, eu não trocaria a minha vida com ninguém. Olha aí, ó. A Melissa e o Ken recusaram então a proposta de tirar os bebês e decidiram procurar um médico pró-vida. E eles encontraram o Dr. Daniel. E ele confirmou que os filhos iam nascer com a mesma deficiência, mas o casal decidiu continuar com a gestação. Porque a mãe pensou, quem vai cuidar melhor do que esses bebês do que eu? Ela que já sabia como era a doença. Então a continuidade do propósito deles continuaram e os filhos deles nasceram com 32 semanas de gestação. E ela conta, foi a maior alegria que eu senti na minha vida, sabendo que eles estavam no meu ventre e que eles estavam aqui para começar a vida. Os 2 filhos de Melissa também entraram na faculdade. A Micaela, ela fez marketing e gestão de informação. E, aliás, a Micaela fez marketing. O Austin, que é o outro, fez gestão de informação. Os 2 dizem assim, nós somos tão abençoados, eles dizem, não tenha pena de nós. Nós temos uma vida boa. Toda a vida é importante. Somos gratos pelas coisas que o Senhor nos deu, diz o pai deles, o Ken. E olha só, o testemunho da Melissa e do Ken é um entre milhares que demonstram o quanto Deus enxerga valores e propósitos muito além do que a gente idealiza. Certamente, os pais da Melissa não imaginavam que ela um dia ia se casar e depois ia ter gêmeos. A medicina também não acreditava nada, mas Deus, Ele, o Senhor sabia. E a história dela de fé e de superação hoje ganha o mundo inteiro. Você vê que maravilha. Essa história da Melissa é uma história de superação e é uma história do amor de Deus que vence. É uma história do amor de Deus que transborda no nosso coração. E a gente vê como esse sentimento de inferioridade deu lugar à superação. E eles são muito felizes. A filha dela, inclusive hoje, ela tem um canal de moda no YouTube. E ela fala sobre moda, sobre beleza. Ela ensina maquiagem lá, já pensou? É mesmo, eles são muito conhecidos e eles deram a volta por cima, falando sobre como Deus deu força para cada um deles. E a gente hoje entende como esse sentimento de inferioridade pode ser ultrapassado se a gente está com Deus. A gente vai rezar sobre isso no poderoso texto do combate hoje. Vai ser uma bênção o poderoso texto do combate. Já já a gente vai compartilhar para rezar juntos texto do combate, mas antes disso eu tenho um pedido para fazer para você. Muitas pessoas que estão desde o início conosco na live, perceberam que algumas imagens ficaram meio travadas. A gente começou a transmitir, algumas imagens ficaram o que a gente chama de pixelada, a imagem travou, depois deu uns movimentos em câmera lenta. O que é isso? É porque as nossas câmeras estão falhando mesmo. O negócio está muito sério e a gente está com receio de não conseguir continuar transmitindo para vocês. Por isso a gente faz um apelo. Eu peço hoje para que você com generosidade nos ajude a gente a conseguir trazer essas novas câmeras para a gente continuar transmitindo. Essas que a gente usa, a gente transmite de madrugada, a gente transmite ao meio-dia, a gente transmite à noite e a gente não consegue ficar transmitindo tantas vezes. Por quê? Porque as câmeras vão dando problema e é por isso que eu peço a você a sua generosa contribuição, o tanto que você puder. Ajude a gente para que a gente consiga comprar essas novas câmeras e consiga continuar evangelizando. A gente conta com vocês. Vocês que são a nossa família, a gente bate a porta da nossa família e pede ajuda para que a gente consiga pagar essas câmeras e continuar evangelizando por meio das redes sociais. Eu sei que eu posso contar com a minha família, Exército de São Miguel, eu sei que eu posso contar com você. Então, faça essa ajuda da forma como você puder. Tem o QR Code aqui, como você pode bater uma foto da sua TV, você pode mandar um Pix para a gente, você pode fazer a doação aqui no chat do YouTube, da forma como puder. Ajuda a gente para a gente continuar evangelizando.